em Mateus capítulo 14. Fabiano não sabia, né, o que eu ia pregar. Eu tinha esquecido, como sempre, que ele ia dar o testemunho, né? E não só isso, também uma das músicas que ele trouxe tem tudo a ver, como várias vezes acontece, né? Tem tudo a ver com aquilo que vai ser trazido nesta manhã. E eu espero que você abra o seu coração, tá? Mateus 14, 22 a 33. Nós vamos ler aqui. Me perdoe a minha voz, é porque eu estou com uma gripe que está indo embora já, tá? Está muito pior ontem. Diz assim, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Entenda, ele estava numa tempestade, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E só até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem que tu vais trazer aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus presente, Pai. Nós acabamos de ouvir, Senhor, um testemunho, Pai. Tu és um Deus que faz, Senhor. Tu não é um Deus longe, Pai. Tu és um Deus perto, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. E agora, Senhor, consola os corações, todos os corações que aqui estão, Senhor. Traz ânimo, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Traz a clareza, Senhor, do Evangelho para nós, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ser cristão, deixa eu dar uma explicação. Eu peguei algumas frases de uma pregação do Bispo Tito, num congresso que nós fomos, né, em Águas de Lindóia, congresso de pastores e líderes, e aí eu fiz uma pregação em cima de algumas frases. E uma dessas frases, de vez em quando eu vou citar e dizer que era a frase dele, né, é essa: ser cristão é se arriscar. Ser cristão é se arriscar. Nós precisamos entender isso. Ser cristão é se arriscar. Por que é assim? Não sei. Sabe por que eu não sei? Eu não sei quando vêm as coisas, quando elas acontecem, quando é necessário que isso aconteça na nossa vida. Como nós acabamos de ouvir, precisava ele ter casado sem emprego. Deus não podia ter feito um pouco antes. Aí a gente vê o exemplo de Pedro aqui. Por que a tempestade só... Vocês pararam para pensar no texto? A tempestade parou quando eles entraram no barco. Quando, teoricamente, já tinha passado pior. Ele quase afundou. Quando ele estava afundando, Jesus deu a mão. Então, são coisas que nós vivemos e nós não percebemos, mas ser cristão é isso. E aí tem uma razão, sim. Existe uma razão maior. Existe uma razão maior. Nós vamos ler um versículo depois. Existe uma razão para isso. Mas nós não entendemos. Nós não sabemos por que a gente está sofrendo isso ou aquilo. Quando nós estamos sofrendo e estamos... não vemos saída, nós estamos cercados. Não tem saída para aquilo. Nós vivemos isso o tempo todo, né? Eu e o pastor Timóteo aqui na igreja, a gente vive isso.
E a gente vê o drama de pessoas que também vivem isso. E a gente vive na nossa vida e vive a vida dos outros, né? E a vida da igreja, então, por que assim? Porque Deus quer. E hoje de manhã, né, como eu disse, as coisas acontecem, não são controladas, né? Pela manhã nós estávamos falando de Jesus como rei, né? Então Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ele é soberano, ponto. Ele fez, é assim. E qual é o que nós devemos fazer? Dar graças em tudo, está escrito. Simples assim, não é simples. O pastor de Monte postou lá na internet, eu não vou lembrar a frase toda, mas o evangelho é simples. A vida é complicada, mas o evangelho é simples, né? Mais ou menos isso que ele postou lá. É isso, o evangelho é simples. Preste atenção, nós estamos vivendo, Jesus é rei. Como rei, ele tem poder, ele tem a graça e ele resolve. É ele que tem o comando. E nós precisamos entender e seguir em frente. E nessa de seguir em frente, acreditar que mesmo que eu esteja quase me afogando, mesmo que eu já tenha marcado um casamento, e agora eu estou desempregado, isso já aconteceu umas 2, 3 vezes aqui na igreja, pelo menos, né? Então, mesmo nessa situação, creia, ele faz, ele tem poder para fazer. Então, ser cristão, voltando, é se arriscar, é crer. Isso é contra a nossa natureza. Este é um problema para nós. A nossa natureza ela tem um senso de preservação. Nós temos um senso de preservação. Então, nós preferimos o mais fácil. Nós preferimos que Deus abra o mar e a gente passe em terra seca. Nós não queremos, não gostaríamos, não gostamos que, mesmo essa situação dele abrir o mar e nós passarmos por terra seca, quando ele abre o mar vermelho para os hebreus passarem, o que nós não gostamos é de que tem um inimigo atrás. A gente só fala, só canta que Deus abriu o mar. E o romano atrás deles? Desculpa, os egípcios atrás deles. Ninguém pensa, Deus é maravilhoso, abriu o mar. Mas olha, atrás deles estavam os egípcios, sendo seguros pelo Senhor. Deus estava segurando com a nuvem, né? Quem já ouviu eu falando sobre isso, era um desfiladeiro, né? Era um lugar que não tinha como eles passarem se a nuvem tivesse postada lá. Era uma nuvem de fogo, então eles não atravessavam. Deus estava segurando, mas eles estavam logo atrás, eles estavam olhando, e chegam para Moisés, eles estão aí, eles vão nos matar. Aí Deus abre o mar. Então, nós não gostamos disso. Nós temos um senso de preservação que eu prefiro viver tranquilo. Eu prefiro viver tranquilo. Por que Deus não me põe numa tranquilidade? Porque eu sou da reserva da Marinha. Eu podia pegar, vender meu apartamento aqui, vou lá para o meio do mato, não sei se minha esposa ia querer me acompanhar, mas desde que mato com internet, mas para falar com os filhos, gente, para falar com os filhos. Então, sabe, era muito mais fácil, mas não. A gente tem que obedecer a Deus, né? Eu creio que esse lugar é por obediência de Deus. Eu creio que não só a minha vida, mas a vida do pastor Timóteo e a vida da nossa família que está envolvida nisso, é por causa disso. Então, sabe, nós poderíamos e nós gostaríamos de estar numa situação mais tranquila, mas não estamos. E não espere isso para você. Não espere. Se tiver assim, desconfia. Alguém já disse uma vez que se Satanás não está tentando te derrubar, você pode desconfiar. Você não está fazendo a vontade de Deus, porque Ele vai tentar sempre fazer alguma coisa. Então, nós temos que entender isso.
Então, fora aqueles que são viciados por adrenalina, você já deve ter ouvido falar, né? Aqueles que precisam fazer alguma coisa terrível para, né, se sentir bem, né? Aqueles saltos no nada, etc. e tal. Fora esse, aliás, eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu ia usar, né? Gente, vocês já pensaram, não tem nada a ver com a pregação, mas é muito interessante. Vocês já pensaram em alguém pulando com uma venda? Gente, na Paralimpíada, os cegos pulavam. Tem gente que não consegue dar 2 passos. Um é porque ela lembra que um passo ela não vai bater em nada, e ela dá um passo cego, fechando o olho e dando um passo. 2, ela já não tem coragem. Imagina aquela pessoa correndo e pum! Não dá nem para ter noção aonde é o chão, onde não é. Então, sabe, nós temos que ver esse tipo de exemplo. A vida do cristão, ela é assim. Então tem pessoas, e esse não é o caso da adrenalina, mas é uma coisa também fantástica. Pular no nada, de olhos fechados, é fantástico. E eles atingiam, gente, quase a distância dessas 2 paredes aqui. Aqui tem 7 metros. Eles faziam 5 e alguma coisa, quase 6. Então é uma coisa fantástica. Sabe, e a nossa vida é assim. Essas pessoas, elas têm, né, uma necessidade, essas pessoas que são viciadas em adrenalina, têm uma necessidade de correr riscos, né, perigo. Mas as outras não são assim, nós não somos assim. Então, o sujeito que vai lá e sobe na linha de tensão, que já morreu muita gente, não precisa nem... Sabe que linha de tensão? Aquelas linhas que trazem a energia lá de Itaipu até o Rio de Janeiro. Tem gente que morre debaixo, não sei se vocês sabem, são atraídos. Por isso é que tem, nunca fique debaixo de uma linha de tensão, tá? Então é por isso que tem aquela demarcação, porque a tensão ela vira um imã naquela hora até para o corpo humano, tá? Então, independente de você ter ferro ou não, né, você é atraído. Então, sabe, pessoas morrem e outras são obrigadas, mas aquela pessoa é obrigada a trabalhar ali. É o ganha-pão dela. Então, pessoas que, meu Deus do céu, vocês já viram alguma foto, eu não sei se ainda é o maior do mundo, mas tem um filme, Missão Impossível, que aparece em um dos prédios mais altos do mundo, né? E ele está pelo lado de fora e tal. Imagina o seguinte, aqueles vidros precisam ser limpos. Alguém limpa aquele vidro. Então isso é uma tensão danada. Limpar as janelas de um prédio tão alto. Então, eles fazem isso porque eles precisam. Mas não é o nosso normal. Não é o normal do cristão querer as batalhas. Mas o Senhor é rei. E Ele sabe por que faz. Ele sabe. Uma das coisas que eu falei, né, com o Fabiano, quando ele veio para cá, eu falei assim, Fabiano, não importa o que esteja acontecendo. Pode ser que você tenha que passar por isso. Vamos orar. É isso que eu sempre falo. A gente não sabe. A gente não está no controle. O que a gente tem que fazer? Orar. Crer que Deus vai fazer. E assim a gente faz. Então, nós não sabemos por quê, não gostamos, mas Deus faz. E a gente tem que dar graças por tudo, né? Então, nós somos incentivados a crer além das nossas forças. Nós somos incentivados a crer além da nossa capacidade. Nós vemos a situação, não é possível pagar alguma coisa, não é possível a gente sobreviver a essa situação, não é possível eu ver meus netos porque eu vou ter essa doença, estou com essa doença. A gente vê a situação e retrai. Só que não é isso que Deus quer. Você é incentivado a crer, incentivado a ter fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. Ele estava falando de Jesus e está falando de nós, os justificados. Então nós temos que viver por fé. Viver por fé é um alto risco. O melhor é ter uma poupança, o melhor é não ir, né, pregar em algum lugar que seja perigoso, o melhor... E aí a gente começa, né, a pensar, só que não é assim que funciona. Nós temos um rei que coordena e que manda na nossa vida. Se não é assim, você não está entendendo o que é o Evangelho.
Nós somos subordinados a Jesus Cristo. Ele fez algo maravilhoso por nós, Ele morreu por nós, só que Ele é nosso Rei. Por causa disso, Ele é o nosso Rei. Então, nós precisamos ativar ou reativar a nossa confiança em Deus. Quando chegar uma carta de demissão para você, você vai falar assim, glória a Deus, Ele vai fazer algo melhor. Eu costumo falar para pessoas, quando alguém tem, né, isso está acontecendo atualmente, só vou falar isso, não é a minha vida, mas está acontecendo isso atualmente. Uma pessoa está sendo desligada de um emprego. Aí o que acontece? Eu falo assim, ora, e aí outras pessoas estão ocupando uma vaga que ela poderia ocupar. Aí eu falo assim, ora, para que Deus pegue essa pessoa e jogue para algo melhor, e você consiga a vaga. Eu não peço eu não oro para que ela seja derrubada, não. Eu oro para que Deus abençoe, seja ela quem for. Abençoa ela e nos abençoa. Então eu sempre creio assim, Deus tem, meu Deus, Paulo fala da multiforme graça de Deus. Se nós temos imaginação, o ser humano tem imaginação, imagina Deus, né? Tudo que você está olhando aí é a imaginação dele. Então nós precisamos entender, nós precisamos reativar, nós precisamos lembrar a fé que teve Abraão ao pegar o seu filho e quase sacrificar, mas acreditando que Deus ia fazer alguma coisa. Nós temos que acreditar, né, em todos, como Deus fez todas as histórias dos heróis da fé que estão citados lá em Hebreus, né? Cada uma delas é justamente para a gente entender. Deus faz e faz assim. Às vezes você quase afogado, você quase morrendo afogado. Ele vai lá e pega a sua mão. E, como eu falei antes, né, como aconteceu na quinta-feira, eu creio, né, que Deus traz a palavra, e se você abrir o coração, ela vai ser de alguma maneira para você. Seja porque você está passando, seja porque você já passou, seja porque você passará, ou seja porque você vai precisar falar para alguém sobre isso. Então, abra o seu coração e entenda, mas entenda não com a mente, mas com o teu corpo todo. Se entrega e entenda qual é o nosso relacionamento com Deus. Quem é Deus nessa hora? E nós passamos, assim como você, nós passamos por problemas. E Deus permite, mas como, pastor, você está pregando a palavra, Deus permite? Deus permite. É assim que acontece. Então, nós precisamos entender, nós somos incentivados, mais uma vez, nós somos incentivados, que a nossa fonte de inspiração não seja aquilo que nós vemos, nem aquilo que nós raciocinamos. Eu preciso, né, para sustentar minha família de tanto, então meu emprego tem que ser esse, aquele, tem que ser na empresa tal ou na empresa... Não, libera, deixa Deus atuar. Você pode estar achando que o seu emprego que você está sonhando é a melhor coisa do mundo, quando Deus vai fazer uma coisa melhor por você. E aí a gente tem que entender, a nossa esperança, a nossa inspiração não é o que vemos, ou aquilo que nós raciocinamos, ou aquilo que nós sabemos. Eu estou num plano de saúde que dizem que está falindo. Olha só, eu estou a menos de um mês de fazer a bariátrica. Eu estou pedindo, Deus, deixa eu fazer primeiro a bariátrica, né? Porque eu preciso, né? Como alguns sabem, eu agora estou com uma dor, né, no quadril, estou com artrose no quadril, então me dói, então eu preciso fazer logo a bariátrica, né? Então, e Deus pode curar também, tá? Então, hoje nós somos pressionados pelo que nós sabemos, pelo que nós ouvimos. Não é isso a base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? Jesus é poderoso, Jesus é glorioso, Jesus é bondoso, Deus é amor. Definição de Jesus: Deus é amor. Outra definição: Deus é bom. É isso.
Essa é a nossa base, e é assim que a gente deve seguir, independente do que estamos passando ou vemos, né? Então, a imagem de Jesus andando sobre as águas, né, nos abre uma visão espiritual, uma coisa tremenda, gente. É uma coisa fantástica. Então, ela vai nos aumentar a perspectiva da nossa fé. Ainda mais que um ser humano, diga-se passagem, todo errado, né? Todo que tem o nome Pedro aí tem que... Tem os Paulo, tem os Fabianos, mas tem os Pedro, só Pedro, mas... Olha, tem vários Pedros aqui também hoje. Então, sabe, Pedro era cascudo, cara. Aquele cara era demais. O que ele tinha de arrojado, ele tinha de covarde, né? Ele foi arrojado, deixa eu sair, aí depois viu a tempestade. Sabe, nós precisamos entender, a nossa fé tem que aumentar, mas a figura de Jesus andando sobre as águas é um troço tremendo. É o nosso limite. Nosso limite é muito amplo, muito superior. A Bíblia, ela nos desafia. Bispo Tito, né? Falei que eu ia falar quando a frase fosse desse. Eu vou ler exatamente a frase que ele falou lá, ou pelo menos o que eu transcrevi. A Bíblia nos desafia a fugir da lógica e a fazer coisas extraordinárias. A Bíblia nos desafia a isso. É necessário. E aí eu complementei, que botei, que fogem à nossa imaginação. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele nos incentiva, nos desafia a fugir do normal, da lógica. E nós estamos fugindo da lógica. Aqui nessa igreja, há 10 anos, a gente está fugindo da lógica, né? E você junto conosco. Então, sabe, é isso que a gente tem que fazer. Por vezes, Deus nos dá o que precisamos de uma forma tranquila, contínua, né? A gente fica ali naquela maré mansa, mas não espere isso o tempo todo, porque isso não é o normal. O normal é a gente exercer a nossa fé. E aí você tem que entender, nós precisamos entender, que Deus não dá valor a essa vida. Ele não dá valor se a minha camisa é bonita ou não. Alguém falou que a minha gravata estava combinando, né? Eu acho que a pessoa foi sarcástica, mas... Eu gosto, né? Tem roxo aqui e aqui. Aí alguém falou, a gravata está combinando, né? Mas não importa. Sabe, não importa se eu estou usando laranja, amarelo, vermelho ou azul, não importa isso, né? Então, a gente se atém a coisas que não importam. A gente tem que entender que Deus não dá importância a essas coisas. Deus se importa se eu vou fazer a bariátrica ou não? Eu vou ser sincero, não. Mas, para minha saúde, claro que Ele quer o melhor para mim, tá? Então, eu vou fazer. Mas, entenda, eu quis dizer que Ele não se importa se eu sou gordo ou magro, bonito ou feio, né? Como eu sempre digo, lá em Isaías está escrito que Jesus era feio, tá? Vai ler lá. Ele não tinha formosura nenhuma. Aí os filmes de Hollywood fizeram Jesus cada vez mais bonito, né? Você pensar no ator, é ele que vai lá. Ah, ele é bonito, aí vamos botar o próximo Jesus, vai ser ele. Está escrito que não tinha formosura, que ele não atraía pela sua formosura. Dizem que o estereótipo da época era baixinho, careca, barbudo. Imagina, baixinho, careca e barbudo, né? Então, não é tão baixo assim. Mas sabe o que acontece? Nós pensamos errado. A gente tem aqui, sabe, apesar, tá tudo assim, ó, negro na frente, né? Tá tudo ruim na frente. Você atravessa. Você vai em frente. Você está na pior, você vai atravessar a situação e vai em frente. É assim que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que entender, né? Então, não duvide de que Deus pode fazer, e quando Ele pode a qualquer momento. Por vezes, Ele permite que você chegue a um limite, antes de dar uma resposta gloriosa, maravilhosa, milagrosa.
Ele permite. Por que Deus faz isso? Para testar a nossa fé, para nós amadurecermos, para nós ajudarmos pessoas. Agora, eu não posso dar uma resposta para o que está acontecendo hoje com você, hoje comigo. Eu não posso dar. Eu sei em termos gerais. E eu sei que eu posso confiar em Deus. E é isso que você tem que entender. Vamos continuar a batalha da vida. Vamos seguir em frente. Não importa se agora eu ficar cego de um olho. Se agora, né, você não sabe, mas a primeira coisa que eu ouvi, eu fiquei muito, né, eu fiquei decepcionado. A artrose não tem cura. Meu Deus do céu, ficar com essa dor, porque só me restam 30 anos, tá? Você não sabia disso? 30 não, 27. Não, a Márcia disse que não, tá? Eu só pretendo ir até uns 80, mas, sabe, 30 anos sentindo dor, meu Deus do céu, não quero isso não. Mas, e se Deus quiser que eu fique assim? Então, nós temos que entender que isso não é o mais importante, mas é importante ter fé. Fé, sempre peça. Está com algum problema? Eu vou continuar até eu morrer, se for o caso, vou pedir para ser curado dessa artrose. Entendeu? Mas, entenda, Ele é rei. Se Ele quiser deixar, Ele vai deixar. Mas eu quero exercitar minha fé. Nós precisamos. Sabe, uma vez, eu ouvi, e eu vou falar para você que depois eu pesquisei, não achei, assim, com certeza escrito o que eu ouvi, né? E você vai ler o texto comigo, mas foi uma inferência, né? A pessoa chegou e inferiu que aconteceu daquela forma, né? E o episódio é sobre os sacerdotes, não no Mar Vermelho, mas agora atravessando o Jordão com Josué. Isso ficou tão forte na minha cabeça que eu fiquei procurando, não é possível, deve estar escrito. Aí eu percebi que a pessoa inferiu, né? Que isso é um texto, uma pregação que eu ouvia muitos e muitos anos atrás. Mas o que dizia, né? Que os sacerdotes ficaram diferente do que aconteceu no Mar Vermelho, que as águas abriram e logo de cara todo o povo atravessou, né? Que ele atravessou em terra seca, e não sei se vocês lembram, mas a arca ficou para trás para segurar os inimigos, né? Os egípcios. Então o povo atravessou e a arca foi depois. No caso do Jordão foi diferente, né? No caso do Jordão, inferiu essa pessoa, e eu vou mostrar por quê. E esse é o exemplo que eu estou dando. Às vezes, na nossa vida, Deus faz antes que a gente precise. E nós não temos ideia de quantos livramentos nós já tivemos. Alguns Ele nos permite entender, ver, outros não. Ele nos livrou de muita coisa sem você saber. Aí Ele vai e abre o mar e você passa em terra seca. Mas, ouvi uma pregação há séculos atrás, né, que os sacerdotes foram e puseram seus pés no Rio Jordão, o rio ainda estava correndo. E nós vamos ler isso, tá? Que eles foram andando e foram até o meio do rio. E aí, no meio do rio, dizia esse pregador, a água devia estar pelo pescoço deles, quando começou a baixar. E dá para inferir algo assim. Agora, a imagem que eu quero trazer é: por que Deus faz uma coisa numa hora, outra coisa em outra hora? Por que Ele às vezes abre direto o mar? Às vezes Ele permite que a gente fique com água até o pescoço. Pedro quase se afogando, pedindo para Jesus que Ele o retirasse da água. Por que Ele acaba com a tempestade depois que entra no barco? Nunca é muito tempo, né? Nunca é muito tempo. Na terra, nunca na terra, você vai saber isso, provavelmente. Importa saber isso? Não. Importa saber que Deus é bom, que Deus nos ama, que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, que Ele permite, por ser soberano e rei, que Ele permite que aconteça ou não aconteça. É isso que nos importa. Eu queria que você abrisse comigo Josué, capítulo 3, e aí está o texto de onde inferiu esse pastor, né? Ele tirou uma conclusão a partir do texto.
Josué está logo depois de Deuteronômios. Josué capítulo 3. Eu vou passar alguns versículos, tá? Começa no versículo 6. Josué 3, versículo 6. Diz assim: e disse aos sacerdotes, Josué falando, Moisés já não estava mais com eles, tá? Moisés não estava com eles, Josué estava à frente. Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente, diferente do outro caso, né? Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Aí vamos para o versículo 11. Diz assim: vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Versículo 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, preste atenção agora, olha para mim. Ele não fala imediatamente, aí está a inferência desse pregador. Quando eles puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, tá? Então, quando eles pisarem os pés, vai ser represado. Aonde? Versículo 15. Aí ele tem algumas Bíblias com uma explicação entre parênteses, quer dizer que não tem em todas as Bíblias que foram encontradas, né? Todos os livros de Josué não está esse texto, mas diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Ele está dizendo que o Jordão transbordava, ou seja, tinha muita água, tá? Então, continuando no versículo 15, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os pés tocaram as águas. Versículo 16. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha onde? No mesmo lugar? Não, a grande distância. Então, eles não estavam vendo o que estava acontecendo. Essa era a inferência do pregador. Eles tiveram que continuar. Lá em cima, o volume parou, mas o volume que estava com eles era o mesmo, até que ela descesse. Entenderam a ideia? Então vamos lá. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Não fala que é na hora, escoaram depois, né? E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Aí, versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Aqui, às vezes, pense em você e na sua vida. Às vezes você passa pelo limite para que outras pessoas passem seco. Você passa por coisas para que outros sejam beneficiados. E isto está dentro da mecânica que Deus faz. Está na economia, que quer dizer a mesma coisa. Está na economia de Deus, que às vezes a gente passa por problemas para que outros passem em seco. Aqueles sacerdotes, vocês viram aí, por isso que havia essa inferência desse pregador, né? Você dá para entender, a água continuou escoando. Parou aqui estava aqui mais 1 metro ou 10 centímetros, continua correndo. Então, eles caminharam até o meio do rio. Tanto que está dizendo aqui que eles ficaram no meio do rio em terra seca. Mas a água continuou correndo. No meio do rio, os sacerdotes estavam lá, a inferência desse pregador, com a água até o pescoço. Mas depois a água baixa, eles ficam em terra seca e o povo passa. Amém. Nós não sabemos por que Deus faz todas as coisas.
O que nós temos que ter na cabeça são os princípios. Deus é bom. Deus nos ama. Deus é um Deus gracioso. Ele nos dá as coisas. E Ele nos testa também. Ele é soberano. E as coisas acontecem. Às vezes nós não compreendemos, mas é porque Ele quer. Às vezes o mar vermelho abre e você passa todo o tempo em terra seca. E às vezes você vai ser como o sacerdote daquela arca, molhando não só os pés, mas indo água até o pescoço, para que depois elas comecem a baixar. E o povo nem ponha o pé na água molhada, só na água seca. Ou na água seca. Só na terra seca. Então, preste atenção nisso. Deus é soberano. Os levitas, eles precisaram confiar em Deus. Aqui ele fala de um rio que tem tanta água que vai pelas bordas. Quem conhece rio sabe que o rio tem uma força muito grande. A água é um troço muito forte. Se ele estava se expandindo é porque tinha muita água correndo no meio, né? Então, as águas nas bordas são normalmente mais tranquilas. A do meio é uma correnteza danada. Você não sabe, você talvez nunca tenha navegado no Amazonas. Alguém já navegou aí nos rios do Amazonas? Uma pessoa. O que o prático faz, ou o cara do barco faz, para subir o rio? Vai pela borda. Ele vai ali na mar. Porque se ele ficar no meio, ele nem anda. Porque é muito forte. Aí ele vai para o cantinho, aí ele sobe. Isso é uma voadeira, né? Aí tu vai subir no rio, na borda. Então, aqueles homens precisaram pisar na água, né? Eles precisaram pagar um preço para que as pessoas pudessem passar, né, em terra seca, né? Uma coisa que a gente também sabe é que Deus, Ele permite que a gente chegue ao limite, muitas vezes. Você não precisa esperar isso todo o tempo, mas você não pode esquecer que isso acontece, porque Deus faz assim. Se você pensar na viúva, no filho lá, a viúva de Sarepta, né? Se você parar para pensar, eles chegaram ao limite, iam morrer de fome. Aí chega Elias. Em vez de trazer mantimento, o que ele trouxe? Fome. Elias chegou com fome. Cara de pau esse Elias, né? Ele ainda pediu toda a comida que eles tinham. Não, eles dividiram, tá? Mas pediu a pouca comida que eles tinham. Era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Depois, se você quiser, está lá em 1 Reis 17. Eu não vou ler, não. Então, sabe, nós temos que entender essas coisas, viver essa realidade. Todas essas coisas, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia sobre os heróis da fé, elas nos mostram que Deus nos põe à prova. E parece até, frase do bispo Tito, que Ele nos leva ao campo inimigo, ao campo do adversário. Pensa em Jó, foi exatamente isso que aconteceu, não é? Às vezes Ele nos leva até o campo do adversário, né? Como aconteceu com Jó, com Abraão, que saiu da sua terra, não sabia para onde ia, com Pedro, que ele resolveu enfrentar, encarar, mas ficou no limite dele, né? Que ele percebeu o perigo. Deus às vezes nos leva ao perigo, ao campo adversário, ao limite. Por quê? Olha, é fundamental isso. Abram em Hebreus capítulo 11. Por que Deus faz assim? Você teria várias respostas, eu vou te dar uma delas, né? Que para mim é fundamental. Por que Deus faz isso? Meu Deus, eu quero viver tranquilo. Eu que conheço o pastor Timóteo, tenho certeza que ele queria viver tranquilo. Fátima também, Fátima queria viver, todos nós, né? Lá em casa todo mundo queria viver tranquilo também.
Vamos todos viver tranquilos. Aí diz lá, Hebreus capítulo 11, um versículo só, versículo 6, diz assim: é fácil, é simples, né? Como o pastor Timóteo botou lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que vai fazer, né? Que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Ser cristão é um desafio, gente. E ser cristão é agradar a Deus. Não tem jeito. Ser cristão é agradar a Deus. Por que a gente passa por essa coisa? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu falei que as pessoas dizem assim, quando está muito tranquilo, se prepara, lê mais a Bíblia, ora mais, que vem a turbulência aí. Porque a vida nossa é essa, não é esta. Não é a comida, não é a bebida, é a fé. Eu e você precisamos agradar a Deus. Como é que a gente faz isso? Vocês entendem que a gente precisa agradar a Deus? Por que a gente precisa agradar a Deus? Porque Ele não vai querer estar com a gente se Ele não for agradado por nós. Um filho que não te agrada, você dá um jeitinho dele não ir mais aos domingos na sua casa, viu, Ricardo? Filho que não agrada, você dá um jeitinho de, hoje não, né? E é assim, Deus, Ele quer que a gente agrade a Ele, nós precisamos agradar. Como é que a gente vai agradar? Como é que Ele vai extrair a fé que agrada a Ele? Nosso limite. Está pronto? Isso é um programa, né? No limite. Está pronto? Se prepara. Fica preparado. Eu posso estar falando aqui e não acontecer nunca com você. Você ficar na maré mansa a sua vida inteira. Tá? Se você estiver na maré mansa e agradando a Deus, é isso que vai acontecer. Agora, e também não pense que acontecem as coisas porque você falhou em alguma coisa, você, né, fez alguma coisa errada. Não é assim, não. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Então, o que nós precisamos entender é que Ele quer que a gente agrade a Ele. Como Paulo diz, eu sei tanto estar, vou traduzir, né? Está na pior como está na melhor. É isso. É isso que nós temos que fazer. Esqueça a lógica. Esqueça a força. Esqueça a inteligência. E apenas confie em Deus. Amém? Amém. Que você não se sinta culpado pelo que está acontecendo com você. Que você não se sinta desmotivado, saiba que Deus tem poder para reverter tudo, né? Muitas vezes eu penso, né? E aí eu penso, é melhor não pensar, né? Porque aí de repente Deus não quer fazer o que eu penso, mas você também. Então, a gente fica pensando, como é que Deus pode solucionar isso? Como é que Deus pode fazer? Aí a gente fica pensando, e vem uma coisa totalmente diferente e resolve. Deus é tremendo. Ele não precisa da nossa inteligência. Ele é dono do ouro e da prata. Amém. E não é para você falar isso só quando nós estamos bem, não. É quando a gente está mal também. Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. E a gente tem que confiar nele. E aí o versículo que a gente tem que entender também é: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quantas pessoas fazem isso pela metade, né? Às vezes até esquecem de Deus quando estão bem, né? Aí ele vai lá, bota lá um probleminha para a pessoa voltar. Não seja assim, volte para agradar a Deus. E se for necessário que você passe por alguma coisa, não pense que Deus está te punindo. Eu não acho que a artrose aqui foi punição de Deus. Eu acho que aconteceu, né? Não sei nem quando aconteceu. Mas fato é que agora ela apareceu. Então, eu vou orar. Deus vai tirar ou não? Não sei. Paulo tinha um espinho na carne, né? Quem sabe eu não tenho uma artrose no quadril, né? Comparando.
para eu lembrar sempre de Deus, né? Então, sabe, o que importa é, Deus é bom. Amém? E nós podemos confiar nele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Seu poder. Nós precisamos, Senhor, que Tu faças, ó Pai. Ó Pai, por nós, pela nossa vida, mas principalmente nos alimenta, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Nos renova as forças, Pai. Nos estimula de novo, Pai. Nos dá um novo ânimo, Pai. Se vier a gripe com a rouquidão, se vier a artrose, se vier, ó Pai, os problemas relacionados à gordura, ó Pai, que Tu ainda assim nos sustente de pé, Senhor. Ó Pai, se tiver uma dor, Tu nos sustente, Senhor. Se nós estivermos tranquilos, ó Pai, que Tu nos sustente, Pai. Mas que a gente entenda que a nossa vida é para Ti. Que tudo é para Ti, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.